Boa noite, pessoal. Boa noite, Pri. Boa noite, José Ailson. Boa noite, Rafinha. Nosso convidado já está por aqui. Boa noite, Wanda Peixoto, Nalda, Kati, Tamara, good evening. How are you? Nice to see you. Calozin, boa noite. Maria Fabiana, Rosivic, boa noite. Prazer estar aqui com você. Joaquim, Wagner, Delma, uma boa noite para Delma lá de Goiânia, ela está em Portugal. Daiane Galvão, lá de Acreúna, Goiás. Luzinete Souza, boa noite. Renata Cardoso, terapeuta. Um abraço pro Lucas do Ceará, diz que é meu fã. Obrigado, Lucas. Jane, abraço para você. Mira Santana, beijo pra você, Mira. Tavim. Bora lá, gente, é o seguinte. Vou logo papo reto pra vocês. Essa live hoje eu tô muito curioso, porque o profissional que vai vir aqui agora, ele fala de coisas que eu nunca ouvi falar. Né? Pelo menos assim, é uma coisa bem diferente, aparentemente bem inovadora. Ele fala de uma forma diferente, é um cara muito gente boa. Então se você tem dores no corpo, dores nos ombros, no joelho, se você tem celulite, se você tem flacidez, queda de cabelo, retenção de líquido, diástase abdominal, aquela barriga quebrada, bucho quebrado. Olha, você hoje vai entender aqui o que é uma fáscia, o que é uma tração cíclica e muitas outras coisas que a gente vai entender aqui, né? Dor cervical, como tratar. Porque esse cara que eu vou trazer aqui agora, ele é fisioterapeuta, ele é engenheiro de produção. Então, ou seja, misturar essas duas coisas tem que sair uma coisa muito boa, né? Ele é mestre e doutor em engenharia de tecidos pela USP. É PhD em biologia e ele estuda a fáscia. Vocês sabem o que é fáscia? Estuda a fáscia há 15 anos. E ele descobriu como definir a fáscia de uma forma única. Segundo ele, ele diz: eu aprendi a curar as patologias do corpo físico através da fáscia. E já tem uma galera dizendo aqui, né, que ele é o melhor. A Giza Costa, né? Bom, eu sei que ele é muito simpático. Encontrei com ele agora em São Paulo, no evento do Ozônio. E eu quero que seja muito bem-vindo aqui o doutor Renan Botega, que é do perfil Doutor Fáscia. Né? A Duda Bittencourt diz que ele é fantástico, mas assim, tem muita gente aqui que já o acompanha, ó, meu mestre, o Renan. Então, pessoal, já que ele é tão bom assim, vamos ajudar e trazer mais gente para a live. Apertem no aviãozinho e vamos mandar para todo mundo. A Mara tá querendo saber o que é fáscia. Pois, Mara, é isso que vocês vão descobrir. Né? Ele vai explicar para a gente aqui o que é fáscia, vai tirar as dúvidas de vocês. Né? Então, vamos mandar, gente, para todo mundo aí, mensagem, chamando o povo para live. Eu tô mandando, talvez até vocês recebam, né, convite para live. Bora, cada um mandar aí, no aviãozinho a gente vai tornar o ambiente aqui mais cheio de gente. Então bora lá, deixa eu chamar aqui meu companheiro de live aqui, o doutor Fáscia, o Renan. Será que eu mandei mesmo? Acho que sim. Ô, E, doutor, a, tô aqui sim. e aí, Renan, boa noite, seja muito bem-vindo. De onde você fala? Eu falo de Araraquara, interior de São Paulo. Que maravilha, rapaz. E me diz uma coisa, já pra gente quebrar assim. Eu falei sobre quem é você, rapidamente teu currículo, mas eu queria que você dissesse quem é o Renan, como pessoa, quem é você, né? Quem é Ô, você? doutor, nós temos uma coisa muito em comum que a gente não conversou, que é 50% do meu tempo eu moro também num sítio. Eu vivo num Ah, sítio, eu rapaz, moro na roça, eu planto, como, né? eu vi um vídeo seu com enxada na mão. Eu acho que você ainda pega mais pesado do que eu, viu?
Ah, doutor, eu pego na enxada mesmo. Acho que eu É, faço cerca. O que der pra fazer lá na roça, eu faço. você é Então a mais gente tem uma. raiz. Você é mais raiz. Eu sou um agricultor Nutella. Você é raiz. É isso aí, doutor. Então, doutor, prazer estar aqui falando sobre fáscia, você abrindo as portas para a gente, porque hoje a desinformação no mundo globalizado ela acontece muito rápida, né? Então eu falo que pessoas influentes do mercado da saúde, pessoas que igual o senhor, abrir a porta para mim aqui, para a gente poder falar do que é fáscia e tirar a curiosidade de todo mundo, porque todo mundo lembra de fáscia, sabe como, doutor? No músculo. Ah, fáscia no músculo, aquela liberação, faz ventosa, desliza, passa os creme. Então o que que acontece? Então as pessoas então acreditavam então que fáscia estava só no músculo. E, e algo que eu trago para você aqui, eu, Renan Botega, como você disse, formado em fisioterapia, sou CEO também da Reabilitec, uma empresa que fabrica os instrumentos que eu uso para tratar a fáscia, né? Eu trato a fáscia há 15 anos. Eu estudei a fáscia e descobri, na verdade, doutor, vou ser bem sincero, eu acordei sabendo, depois de muito estudo, eu acordei sabendo que eu estava errado e tinha um caminho correto. E esse caminho, ele era um caminho muito amplo e ele foi abrindo, então eu fui estudando. Então comecei então fazendo o doutorado. No meu doutorado eu estava estudando próteses, né? E eu descobri que existia um tecido que estava dentro do osso que fazia a fixação biológica de uma prótese. Eu falei, nossa, pera lá, mas parece aquele mesmo tecido que está dentro do músculo. Aí faz a análise, é colágeno. Peraí, onipresença de colágeno. Quando você faz a análise de colágeno, né? Você já fala, nossa, a onipresença do colágeno. Então, a face, eu tenho uma definição para ela muito simples. Ela está onipresente dentro do seu corpo. Então, você hoje, depois dessa live, você vai falar que você é feito de face, né? Então, quando a gente fala de face, na miofáscia, aí a gente estava limitando muito o conhecimento disso. Então, hoje, o conhecimento que eu trago é que a fáscia, ela é onipresente, ela está presente em todos os tecidos. Então, ela está dentro do seu osso, ela está dentro do seu músculo, sua pele é feita de fáscia, seu olho é feito de fáscia, tudo em você é feito de fáscia. Na verdade, a fáscia ela está tanto nas membranas dos órgãos, o senhor que é cirurgião vascular, sustentando todo o sistema de deslizamento. Então, por exemplo, como que uma artéria, né, ela nutre e mobiliza as movimentações das camadas ali, por exemplo, durante o movimento de um tecido, de um músculo ali, você tem camadas deslizando, né, o sistema arterial se comunicando entre as camadas. Então, essas camadas nós chamamos de fáscia estrutural, certo? E também nós temos a camada interestrutural que conecta todas as células, que faz a comunicação e a conexão de todas as células, do seu corpo inteiro, doutor. Então, e ela tem uma peculiaridade diferente de você olhar dela ser apenas um tecido. Na verdade, ela é um órgão, né? Porque aí, para ser um órgão, ela precisa ter uma coleção de células. Ela tem células. Quais células? Elas têm as células que são as células hematopoéticas. Todo o sistema hematopoético de defesa faz parte da fáscia. Então, todos os fibroblastos, eles fazem parte da fáscia. Então, quando a gente já percebe a onipresença de colágeno, então nós já estamos falando, ó, então realmente esse tecido ele está presente em todo, porque os fibroblastos estão junto com o colágeno, porque é os fibroblastos que vão sintetizar o colágeno, que sintetizam as proteínas. Então, as proteínas elas são feitas dentro do DNA, dentro do núcleo, né, dos, dos fibroblastos, que são as células que sintetizam isso. E ainda tem os telócitos, que são células também que fazem parte do sistema de avisar, né, sistema de alerta que vai atrair o sistema imune, que vai definir o estímulo ali. Responsável por produzir interleucinas e enfim. Eu sei que a Renan, gente está falando um termo bastante técnico, mas eu vou simplificar para o pessoal. É porque eu preciso. não, Pode falar, doutor. não, pode continuar, tô ouvindo. Eu estou falando um termo bem técnico, mas eu vou simplificar tudo, a gente vai entender tudo sobre isso. O Então, o que que primeira acontece? coisa, primeira coisa, não precisa me chamar de doutor, nem de senhor, sei lá, Dayan, e o doutor aqui é você, viu? Então, e eu quero te dizer assim, te fazer uma pergunta. A gente, quando estuda anatomia na faculdade, a gente ouve muito fáscia ligada a músculo, não é? E eu tô me surpreendendo aqui com tua explicação, né?
Então é como se todo o tecido que liga os outros órgãos e tecidos a gente chamasse de fáscia, como se fosse, trazendo para o popular, seria aquele langanho, aquela pelanca que existe arrodeando todos os órgãos? Sim, doutor, mas não só isso. O que que acontece? Quando a gente vai para a academia de medicina, de saúde, o que que nós vemos? Nós vamos estudando cadáveres, correto? Nós estamos estudando cadáver. E a face, ela tem uma peculiaridade. Ela só existe enquanto está vivo. Morreu, aí vira esse tecido que você estuda, que é o tecido conjuntivo, que é o tecido. Entendeu, Sim. doutor? Então, assim, fáscia só existe enquanto estamos vivos. Então, quando você vai lá, você realmente vê essas membranas, todas essas pelancas brancas envolvendo os órgãos, tudo, mas aquilo já está morto, doutor. Por que que está morto? Fáscia, ela é a água mudando de nome. Então, você bebeu água, o senhor corta um corpo, você não vê a água solta no corpo. Porém, seu corpo é 80% feito de água, correto? Sim. Então, doutor, Dayan, o que que acontece? A fáscia, por exemplo, você está lá com o seu corpo, está falando que é 80% de água. E você bebe a água e a água se transforma em fáscia. Ou seja, fáscia no nosso corpo, ela está num vácuo absoluto. O vácuo absoluto, ele ferve a água a 40 graus, por exemplo, entendeu? 45 graus ele já ferve uma água, como se fosse 100 graus centígrados da temperatura ambiente, né? Então 40 graus, 45 graus centígrados, você, você já ferve a água. Então ela vive em vácuo absoluto. E a água, ela tem quatro fases. Então, é sólido, líquido, gasoso e o plasma, né? Então, a água em condição plasmática, doutor, ela está dentro do nosso corpo. E ela se transforma em fáscia fluídica. Então, plasma sanguíneo, plasma intersticial, citoplasma e nucleoplasma. O citoplasma também é porque ela é fractal, ela está como se fosse um quadradinho dentro de um quadradinho dentro de um quadradinho. Ela repete a estrutura. Tudo conectado. Então, por exemplo, se você vê a membrana do músculo, não vê? Você vê a membrana do músculo. E você vê aquela partezinha branca sustentando as células de cada tecido, né? Que é a face interestrutural. Então, a membrana face estrutural e segurando as células a face interestrutural. E quando você olha na microscopia, você vê o quê? Você vê a membrana citoplasmática, mais uma membrana repetindo. E você vê quem? O citoesqueleto. Logo abaixo, dentro do citoesqueleto, você vê a membrana nuclear. Então, repetindo toda a estrutura. Então, as membranas todas se repetindo, fazendo de forma fractal. Um quadradinho dentro de um quadradinho dentro de um quadradinho. E aí, sim, eu posso falar que a água no nosso corpo, ela não está solta porque ela se conecta na forma de nucleotídeos, na forma de material genético. Então, ela está presente nas proteínas, nos nucleotídeos, nos processos, né? Então, não tem água solta. E a mais prova disso, eu posso te dar uma prova agora, física disso aí que você já percebeu. Você corta o corpo, você não vê água solta. E, por exemplo, você vê um cadáver, deixa ele lá 6 horas, depois a água começa a escorrer dentro do corpo dele, certo? E você só vê água solta no corpo se for uma doença, né? Tipo um ascite, o cara tá com derrame pleural, mas normalmente você não vê água solta, né? Não vê água solta. Na engenharia de tecidos do humano, né, a gente não vê nada solto. Tá tudo dentro de um tubo, tá tudo sendo caminhado dentro de um tubo. Esse é um tubo elástico que é a fáscia. Então, o que que acontece? Como a água ela está presa nas cadeias de nucleotídeos que compõem as proteínas, então, quando você tem a morre, né, acontece as ligações polipeptídicas e acontece o efeito de polimerização por condensação. A água sai e forma um ácido nucleico. Então, os nucleotídeos, eles não formaram ácido nucleico lá na DNA. Eles estão presentes lá formando as sequências, né, do seu DNA, mas eles não se conectam. Eles só se conectam quando a água sai. Então, por isso, quando você morre, a água desprende do seu corpo e você fica escorrendo água. Interessante. E por que o doutor Fácia? Por que, Porque o doutor Fácia. tudo seu gira em torno de Fácia? Por que esse nome, doutor Fácia? Doutor Fácia, na verdade, foi até uma brincadeira de um professor, né? Que
de meu orientador é o professor da USP, professor titular, ele falava que a face ela tinha uma característica da minha definição, né? E todos meus estudos, né? E ele falava: você é o cara da face, você é o doutor da face, não tem ninguém da face além de você, né? Para explicar da forma que eu explico, ele falou: não tem hoje ninguém no mundo, né? Porque o professor ele dá aula em Leeds também na Inglaterra, né? Tanto é que meu doutorado ele tem com participação na Universidade de Leeds. Então, o professor falou: Renan, então é o doutor fácil, não tem ninguém com doutorado no mundo inteiro. Ele falou: cara, pesquisa. E aí virou o doutor Fácia, foi uma brincadeira, e aí só, ele chamava eu de doutor Fácia, e depois outro professor já começou a me chamar de doutor Fácia, e aí foi isso, pegou, e eu levei isso como marca para mim. O Renan, e doutor da hoje quando se fala cura em da fáscia. hoje, e quando se fala em fáscia, para o leigo, vem logo, acho que talvez o nome principal seja o que a gente vê na academia, a liberação miofascial. Vem em academia, vem em clínicas. O que é a imagem que o leigo tem? Que é aquele cara esfregando a musculatura com um bastão, com muita força, muitas vezes a pessoa gritando, sofrendo, maltratando, mas dizem que isso é importante para crescimento muscular, enfim. O que eu queria saber de você, o que é essa liberação miofascial e se precisa ser dolorosa e precisa maltratar a pessoa para ter efeito? Doutor, se o senhor nunca viu um atendimento meu, você nunca viu uma liberação miofascial, esses vídeos que postam na internet deslizando, sabe? Ventosa, as maquininhas só massageando as pessoas, assim, eu tenho as máquinas aqui, mas assim, só massageando, sem técnica nenhuma, isso não tem nada a ver, aquelas coisas de cotovelo, doutor, de dedo, isso não tem nada a ver com liberação da face. Porque a face, na verdade, ela não pode ser liberada. A face é um polímero. Ela pode ser fluidificada e ela mais fluídica permite mais deslizamento entre os tecidos. Então, esse termo já foi empregado errado, né? Na verdade, isso tem uma história, né, de que a desinformação, né, a face ela é um tecido novo, né? Então, assim, ela foi definida. Lógico, existe lá antes da Grécia Antiga já falava-se do tecido face, mas assim, globalmente, né, esse tecido ele foi omitido na academia de ciência, de medicina. Então, todas as medicinas, todas as áreas de saúde, se eles foram escondidas. Não foram escondidas, não. Não deram importância a esse tecido. Porém, esse tecido é onde está todo o seu fluido do seu corpo. É ele que vai fazer vai fazer um sistema de regeneração quando você tem um trauma. Então, assim, tem vários tipos de conhecimento que foram subtraídos da gente, né? Então, assim, quando a face se tornou pública, foi na miofáscia. E aí, já fisioterapeutas, já sem conhecimento de técnicas, vendo técnicas da China, vendo técnicas da explosão, que não trabalhava já com a ciência voltada ao tecido. Então, você pegava assim, o cotovelo, dedo, né? E foi fazendo esse tipo de trabalho para tratamento da fáscia. E isso é uma inverdade, professor. Isso é uma inverdade. Isso não funciona nunca. O tratamento da fáscia, porque vamos pensar, se ela é um responsiva mecanicamente, vamos pensar, você tem um algodão aqui no meio, duas fileiras e um algodão. Se você só aperta o seu algodão, você não faz nada. Você precisa deslocar o seu algodão, você precisa fazer o deslizamento. E você só faz isso quando você tem tração, né? Então você não pode ficar deslizando. O movimento ele é contínuo, parado, cíclico, movimentos leves, mas você tem que obter o estiramento 100% do tecido, né? Isso aí já faz parte da técnica para quem busca o tratamento real da face. Então, assim, deslizou, colocou o cotovelo, pôs a massageador aqui, falou que tá na fáscia. Doutor, isso não é tratamento de face. E em se fazendo o tratamento correto da fáscia, quais os benefícios dessa, digamos, eu sei que o nome correto não deveria ser liberação miofascial, Mas vamos falar de liberação, é, da liberação da face. quais os benefícios que traria para uma atividade física, para um praticante de atividade física, ou para outras pessoas? Vamos pensar que a pessoa ela busca ganho de massa muscular, certo? Ganho de massa muscular, quem produz a massa muscular são interleucinas, que sintetizadas, a interleucina 6, que é sintetizada por quem?
pelos fibroblastos. Então, os fibroblastos, eles sintetizam interleucinas juntamente com os telócitos, e o próprio fibroblastos se diferencia, por exemplo, em miofibroblastos. Miofibroblastos já são células tubulares, já são células musculares e regenera o músculo, aumenta a hipertrofia do músculo. Vamos supor, doutor, que você está fazendo aquela força no seu exercício, as suas fibras, elas não têm todo o recrutamento. Então, o que acontece? O seu recrutamento muscular, suas fibras, não vai permitir que você tenha o recrutamento de fibras e você não vai ter ganho de massa muscular. Então, assim, se você, definição, por exemplo, você vê os músculos, eles têm origem e inserções definidas, porém, durante a nossa movimentação, vai gerando movimentos compensatórios, por exemplo, que pode gerar algumas aderências e a definição muscular da pessoa não fica 100%. Então, é possível você, com o tratamento da fáscia, soltar e melhorar, por exemplo, as definições do músculo de um fisiculturista, de um atleta. Você falou de aderência agora, né? Eu como cirurgião, a gente tem uma visão muito limitada do que é uma aderência. O que é que a gente chama de aderência na cirurgia? São bandas fibrosas que grudam um órgão no outro depois que você faz um procedimento cirúrgico. Então mas que outros tipos de aderência existem? Eu vi você falando da aderência do sistema linfático. E como resolver essas aderências? Por exemplo, doutor, as aderências, por exemplo, na fáscia, por exemplo, que está sustentando as artérias. As veias e artérias, por exemplo, a parede das veias e artérias também são feitas de fáscia. Então, elas vão perdendo a elasticidade. Então, você precisa tanto soltar a elasticidade. E essas aderências também, elas são formadas, doutor, por dobras. Uma dobra da barriga, uma dobrinha do sutiã, uma calça apertada, uma cueca apertada, doutor. Isso forma aderência. Forma as aderências. Então, por exemplo, se você tivesse prática da cirurgia plástica, a hora que o senhor fosse passar a cânula, por exemplo, de uma lipoaspiração, e o senhor encostasse na cânula, ali você sentiria essas aderências que estão pegando, por exemplo, derme, epiderme, hipodérmica, dérmica e também até as partes da aponeurose muscular, ali, que é aquela membrana mais espessas que formam ali no músculo, né? Então, essas aderências, por exemplo, poderiam ser trabalhadas para, por exemplo, um processo melhor de lipoaspiração. Eu imagino que o cirurgião plástico vai tentar colocar a cânula e onde tem aderência deve empancar, né? Panca. Ou seja, Exatamente. Então, já antecipando, eu acredito que se você faz uma liberação ou fluidificação, não sei, dessas fáscias antes da cirurgia, ajuda no procedimento. Ajuda no procedimento. Por exemplo, as veias. Todas as veias superficiais, não estou falando as veias, nós estamos falando as veias que estão dentro do tórax, protegidas dentro do tórax. Estou falando uma veia safena, estou falando uma femoral, estou falando uma artéria, estou falando um problema de fluxo sanguíneo. É possível porque elas ficam todas restritas. Né? A restrição, aquelas restrições é a mesma coisa que fosse um corte de uma cirurgia, de uma aderência formada por uma cirurgia. Né? Então, aquelas aderências, por exemplo, poderiam ser trabalhadas e o fluxo sanguíneo voltasse ali, a parede da artéria começasse a funcionar de novo, a parede das veias começasse a funcionar de novo. Então, assim, em todo a face, como ela é onipresente no corpo físico, vamos falar músculo, pele e osso, então, através de estímulo, é possível você recuperar, reestruturar esse tecido que está lá. E qual o procedimento que ajuda a liberar essa fáscia? Né? Que existem procedimentos específicos para isso? Ó, é estímulo de tração. É isso aqui, ó. Eu preciso tracionar, esticar. Para isso, doutor, eu tenho uma caralhada de ferramenta, né? Isso muitas ferramentas. Uma manopla de brigar nas festas. Soco. Tem uma que parece um soco inglês, ó. Ó, tem uma que parece um guidão, doutor. Então, são vários produtos aqui que eu utilizo para tratar a face. Mas o segredo de tudo, doutor, é não usar um creme. Não usar o creme. Não, eu tenho um negócio, doutor, que eu criei. Esse aqui é o segredo de tudo. Tanto é que é segredo industrial. Porque esse aqui eu tenho patente de tudo. Esse aqui é igual a Coca-Cola. É um segredo industrial. Equipamentos, não? Todos os equipamentos são patenteados por mim, doutor. Olha só. Aí juntou a engenharia com a fisioterapia, né? Com a fisioterapia. Agora o senhor entendeu por que eu formei a fisioterapia e a engenharia. Então, aqui, doutor, é o balme. Isso aqui é um creme. É só cera de abelha e óleo de coco. O senhor vai gostar. O senhor vai de óleo de coco e cera de abelha.
extraída, a cera de abelha vem da roça, né, vem da fazenda lá, e o óleo de coco eu compro ele extraído de forma a frio por prensa, né? Ele é extraído diferente, não é extraído por destilação, ele é extraído da prensa fria, né? É 100% natural. Então ele dá um grip, ele que vai. Porque as ferramentas, imagina, uma ferramenta polida dessa aqui, bem polidinha, doutor, olha, é polida. Isso aqui é vendido no mundo inteiro, isso aqui. Tá? Eu vendo no mundo inteiro, eu vendo em 137 países, já vendi em 137 países. Eu fui premiado, doutor, minha empresa foi premiada, eu sou pequenininho. Minha empresa tem 12 anos. Pela Apex, que é uma agência de exportação do governo federal, eu fui premiado pela Apex porque eu tive o maior número de notas fiscais emitida para países diferentes e mais do que outras empresas multinacionais. Então, tipo assim, tinha várias empresas multinacionais e tava eu lá. 137 países eu já vendi. Bom, eu tinha um recorde gigantesco, professor. Só parabéns, viu? Você merece, Eu viu? já vendi 137 países. O Mas negócio você é vende muito bom. equipamentos para quem? Para o fisioterapeuta ou Para para o leigo? profissionais. Eu tenho equipamentos para profissionais. Eu tenho equipamentos lá, Portugal, vendo tudo. Então, por exemplo, tem as máquinas, por exemplo. O pessoal usa essas máquinas, doutor, para. Vamos falar isso aqui. Por que é a banalização, né? Porque as pessoas, elas pegam, por exemplo, essa máquina aqui, colocam uma bolinha e fica fazendo uma massagem, certo? Mas não Isso sabe aqui não foi. o que está fazendo, nem para quem, nem para onde vai. Não, além de não saber, essa máquina aqui não foi feita para isso, igual os massageadores. Eu tenho um massageador aqui, desses da Xing Ling aí. Esse aqui, doutor, ele foi feito para fazer tração, ó. É uma máquina de tração cíclica. Em vez de você ficar com a mão lá com os instrumentos lá, você liga ele, doutor, ele faz sozinho, ó. Ele faz o estímulo sozinho. Entendeu? Era isso que eu ia te perguntar agora sobre a tração cíclica. Eu vi que tem muita gente aqui já, que eu acho que te acompanha, ou é teu aluno. O que é a tração cíclica? É exatamente essa. É exatamente estímulos cíclicos de estiramento mecânico. Então, é um estiramento mecânico cíclico. Mas não é porque ele deslizamento. faz ciclos ou ele. É cíclico porque ele tem uma frequência, ele tem um número de repetições que você deve fazer. Doutor, a maior comprovação científica que tem hoje, que foi do Bruce Lipton, ele fala que nenhum medicamento ultrapassa a membrana citoplasmática. Duas coisas que ultrapassam a membrana citoplasmática. A vibração captada pelas células dos hormônios. Então, os hormônios produzidos, eles captam a vibração. Então, as células respondem aos hormônios, ao pensamento e ao estiramento mecânico. Não tem outra forma de você tratar a célula. Então, se você fala, eu vou tratar um músculo, porque, doutor, vamos pensar, não tem como você tratar um músculo. Não tem como você tratar a gordura. Você tem como tratar as células do músculo, as células da gordura, porque as pessoas elas não podem olhar o ser humano e ver ele como uma unidade ou como uma unidade cheia de máquinas. Na verdade, a gente é 60 trilhões de células. Então, quando a gente olha, nós temos que olhar e pensar que nós temos que tratar as células. Nós não podemos tratar o corpo, não podemos tratar o sangue, eu tenho que tratar as células do sangue, eu tenho que tratar. Então, essa visão precisa ser modificada ainda. Eu falo que na, na universidade, eu falo nas academias, né? Elas podem fazer isso. E Renan, eu vi no teu perfil que você tem trabalhado muito, tem feito muito conteúdo sobre assim, o estímulo do cabelo com da fáscia, com a tração cíclica, é isso? Isso, doutor. Imagina eu falar que você. Imagina eu falar que você pode ter seu cabelo de novo, sendo que você aprendeu na embriologia que um folículo ele forma na 7ª semana embrionária. E depois não forma mais. Ou você faz transplante, ou você fica calvo. E se você não tiver cabelos para doação na transplante, você nem transplante faz. Isso. E se eu te falar que eu consigo regenerar todos os seus folículos através de estímulos mecânicos? É sério? Eu vou dar um curso sábado, doutor. Você vai fazer, você vai assistir esse curso, a teoria dele. Tem artigos publicados na Nature, na revista de maior impacto do mundo. Tem revista publicada na Biomecânicas,
são artigos científicos que já falam sobre o estiramento mecânico aplicado para a regeneração do couro cabeludo. Isso seria em forma de sessões, em forma Em de. forma de sessões, as sessões são realizadas, né? No caso do capilar, a literatura ela fala assim, eles fizeram o teste com 5, com 7 e com 10 dias, né? Então, com 7 dias foi o que obteve maior resultado, tá? Havia pessoal comentando aqui sobre ovário policístico, doutor. Às vezes, doutor, aderência como endometriose, não permite. A endometriose é o que? A face ali. Olha que loucura, doutor. Vamos ver se você consegue ter a visão. Vou até puxar o flip chart aqui, só para a gente Já vi que desenhar. você gosta muito de usar, viu? Imagina que você tem a coluna aqui. A coluna está aqui, né? E aí o abdômen da paciente está aqui. Ela falou de endometriose, esses problemas, ovário policístico. Às vezes a pessoa usou uma calça apertada, uma calcinha, gerou uma linha de aderência nela aqui, por exemplo. Certo? A face, ela é tão louca, professor, que ela sai da parte da frente aqui, ó, e vai ancorar em osso. Ela sempre busca um osso. E aqui você tem o osso da coluna, sacro e o ilíaca aqui. Você tem a sacroiliaca. Então ela atravessa todos os órgãos, passando pela parede dos órgãos, tipo abraçando os órgãos, por exemplo, abraça o útero, uma fibrose mesmo, vai abraçando uma corda para sustentar lá. Porque toda aderência ele enxerga que ele precisa ancorar em osso. Então, aqui, ó, ela busca ancoragem de osso. Então, às vezes, uma aderência por causa de uma calcinha, de uma roupa apertada, a pessoa desenvolve um ovário policístico, tem uma restrição em ovário, tem uma deficiência, por exemplo, e uma dor, e endometriose, né? Porque endometriose é uma coisa que hoje acomete muitas mulheres, né? Muito também devido ao excesso de estímulos de xenestrógenos, que as pessoas estão ali enriquecidas de estradiol, de falsos estrogênios. A Magali quer saber o seguinte, que é talvez uma das perguntas mais comuns quando se fala de fáscia, vem na cabeça fasciente plantar, né? E a fáscia plantar, como estimular? Sim, a fáscia plantar, doutor, é uma fáscia também, mas só que ela faz parte da fáscia do músculo mesmo, da miofáscia, tá? Então essa sim a gente vai tratar a fáscia profunda, ela não está na superfície ali da pele, não está na fáscia superficial da pele, ela está na fáscia profunda. Então, sim, é possível a gente tratar a fáscia, mas não é deslizando e fazendo massagem, é fazendo linhas de estiramento para você fluidificar essa fáscia e para que você consiga regenerar todos os tecidos que estão ali. Se você precisa regenerar músculo, você vai regenerar músculo. Se você precisa regenerar o tendão, você vai regenerar o tendão. Se for, por exemplo, se o osso tiver ali em excesso, ela vai regenerar, absorver o osso ali também. Incrível. O mesmo estímulo, doutor, olha que interessante. O mesmo estímulo que ele regenera, ele mata o que está no lugar errado. Eu peço um minuto, professor, nesses 20, 40 minutos que nós estamos aqui, para me ler para o senhor um artigo. Eu acho que esse resumo, ele deve ser lido, tipo, eu faço ele como se fosse uma oração, sabe, doutor? Esse é um artigo, não é o meu, não foi eu que publiquei, mas ele faz parte dos meus estudos, inclusive, um dos autores foi um pesquisador que estudou comigo lá em Leeds, na Inglaterra. Então, assim, as células cancerígenas, o título do artigo é assim, morte seletiva de células transformadas por estiramento mecânico. Então, ele fala que as células cancerígenas diferem das células normais em várias características importantes, como independência de ancoragem, efeito Warburg e detecção mecânica. Além disso, estudos recentes, elas respondem de forma aberrante à distorção mecânica externa. Consistente com a resposta mecânica alterada, descobrimos que o estiramento cíclico de células tumorais de muitos tecidos reduz a taxa de crescimento e causa apoptose em superfícies macias, né? O mecanismo de apoptose mecânica chama mecanoptose de células transformadas que envolve o influxo de cálcio, a saída do cálcio, porque o câncer, na verdade, doutor, para nós da engenharia, ele não existe câncer. Para nós existe uma polimerização por calcificação.
Se você pegar um câncer de mama, doutor, ele vai ser uma pedrinha de cálcio, certo? Então, ele faz a saída do cálcio. Só que quando ele sai, o influxo, ele fala, o influxo de cálcio, que envolve o influxo, a saída, né? De cálcio através do canal mecano sensível piezo 1, né? Através da campaína 2, enfim. Assim, o resumo ele termina assim, doutor. Assim, é possível matar seletivamente células tumorais por perturbação mecânica, ao mesmo tempo que estimula o crescimento de células normais. Tá aqui, ó. Ou seja, Resumindo bem aqui, ó. é uma nova ferramenta para o câncer, né? Para o câncer. E a minha dúvida é Então, o seguinte, Renan, e a disseminação pelo sistema linfático, não existe esse risco no caso você do... mata, professor. Nós estamos falando de matar a proteína, nós estamos falando de depressão de proteína, professor. As células são formadas por proteínas. Se a célula ela é calcificada, você destrói aquela proteína, ela se derrete a proteína, por exemplo, o câncer pode tratar, professor. Eu mesmo, professor, fui prova do negócio. Eu tive tá no meus stories, até publiquei hoje, porque hoje eu fiquei até assustado, né? Tinha uma manchinha, professor. Tá no meu story, pode ir lá. Quem quiser, tá lá. Tem uma manchinha, começou a manchinha, fui lá no médico, eu fez uma análise. Eu não contei pra ninguém. Fui simplesmente, comecei a tracionar, tá? Eu tenho a foto do negócio, tudo, mas não fiz tratamento nenhum. Só fiz a tração. Aí eu fui no curso presencial e precisava fazer tração todo dia quase, né? Aí eu fui no curso presencial, tinha 40 alunos. Fui todo mundo tracionado. Chegou, voltei 15 dias depois, formou uma casquinha e depois sumiu e já tá nascendo folículos ali no lugar onde tinha o trauma e não ficou nem cicatriz. Então, assim, não sou eu, manchas, professor. Tem casos aqui de meninas que curou câncer de mama. Eu trabalho com isso há 15 anos, né, professor? Então, eu tenho um certo cuidado com o meu nome, um certo cuidado com o que eu falo. Tudo que eu falo, eu sempre brinco. Eu tenho, no mínimo, 30 artigos para me defender. Renan, e a acho que é Clau Assunção, ela tá falando uma coisa que eu vi também que você fala no teu perfil. Ela disse que depois de ter bebê, a barriga não voltou mais ao normal. Provavelmente é algum fato de diástase do reto abdominal. É, você também trata esse tipo de coisa? A pergunta não é essa. Muita gente, inclusive nós médicos, hoje eu menos ainda, não penso mais assim, mas eu já pensei muito que o único tratamento para diástase, aquele afastamento dos dois retos, seria a cirurgia, a abdominoplastia, né? Existe chance de tratar a diástase, aquele bucho quebrado, que o estômago vai para frente? Existe chance com a fisioterapia, com o teu método? Não existe só chance, como é totalmente possível e comprovado, né? Por quê, professor? É o seguinte, isso aí faz parte de uma outra face profunda, assim como a face plantar, de uma face que é chamada face tóraco-lombar. E o afastamento do reto, na verdade, o reto ali, professor, a diástase do reto já é um termo que para mim, da engenharia de tecidos, é um termo errado, porque o reto, ele é um simples acometido ali nesse processo todo. Por quê? O que importa é a poneurose abdominal, que ela é formada pela musculatura larga, que vem lá desde o quadrado lombar, lá atrás, formando oblíquo interno, oblíquo externo, transverso, vem, forma a poneurose abdominal, ela se insere na linha alba, então a linha alba se adentra para dentro das vísceras, sustenta todas as vísceras, forma o peritônio, né, que é uma outra membrana, né, porque é um contínuo facial. Então, quando você fala de diástase, a pessoa tem problema na bexiga, ela tem problema no intestino, ela tem outros problemas, porque todas as vísceras do abdômen e da pélvica também foram cometidas. Então, a única forma de você tratar é você reposicionar essa fáscia. Então, se mesmo quando você sutura numa cirurgia, doutor, você esquece que tudo retorna à origem. Então, a fáscia lá na lombar da pessoa está retraída e você sutura aqui, sabe o que acontece depois? Puxa a vértebra para frente. A vértebra puxa para frente. Dor na coluna, a pessoa que faz depois vai sofrer de dor na coluna. Faz abdominoplastia, fecha de ar, sofre de dor na coluna. Então, a única forma de você tratar isso é você reposicionando a fáscia. A cada sessão, você reposicionando e você conseguir fechar. Ou seja, você vai meio que modelando novamente a sua face, né?
A fáscia é o órgão da forma. A forma que você tem, quem te dá é a fáscia, a sua face. Você acha que é possível você mudar a silhueta do corpo de uma pessoa mexendo na face? Com certeza, mesmo porque, se você falar, Renan, mas é a genética da pessoa, eu vou te falar, doutor, existe a epigenética, que já está acima da genética. Então já temos conceitos que é possível você, através de deslocamento de molécula mais o pensamento da pessoa, ela se remodelar. Mudar a genética dela. Ah, mas eu fui careca a vida inteira. Mas existe um negócio que chama epigenética. Meus pais eram careca. Epigenética. Sabe, doutor? Porque se a gente está acima da genética, então a gente consegue fazer. A fáscia, ela é o órgão da forma, só que ela tem uma outra definição que só ela tem. Ela chama fáscia holográfica. Se você for lá em Provérbios, você vai ver lá assim como você se vê no fundo da sua alma, assim você é. Face holográfica. Já viu imagem holográfica? Sim. Então a face, ela cria a sua holografia, ela cria a sua pré-imagem do seu corpo. Então, na barriga da sua mãe, ela é influenciada pelo biocampo dos seus pais, pela imagem dos seus pais, não só pela genética, mas pelo biocampo, pela energia. Então, assim, o seu pensamento, ele é muito mais forte do que a sua genética, porque quem governa os seus 60 trilhões de células é a sua mente. Olha Então, só. a mudança de mente, doutor. Então, a pessoa, eu quero ter um corpo definido, mas ela se enxerga igual um botijão? Como que vai ser isso? A Eli, da Estética e Saúde, quer saber o seguinte: em quantas sessões conseguimos fechar? Eu acho que ela está falando de Diástase. Diástase. Então, Eli, depende do tamanho da diástase. Entre 4 e 8 sessões, você já consegue fechar qualquer tamanho de diástase. Então, assim, é uma sessão que você vai reposicionando cada linha de tensionamento. Então não é aquele deslizamento, aquelas massagens modeladoras. Sabe por que não pode ser considerada uma massagem, a minha técnica, doutor? Porque ela tem 3 princípios matemáticos. E por quê? Quando tem um princípio matemático, a sua técnica aplicada matematicamente e a minha não pode ter diferença, correto? Correto. Então ela tem 3 estímulos mecânicos, ela tem direção de movimento, intensidade de força e frequência, que é a quantidade de ciclos que você faz. Ô, Renan, você falando assim, uma pessoa que está vendo aqui agora, que se interessou e quer fazer um tratamento desse tipo, mas na cidade talvez não tenha um profissional que faça como você ou como alguns alunos teus. E aí, como é isso? Como é esse processo? Quem procurar? Já estamos chegando, né, doutor? Já estamos chegando. Olha onde a gente chegou hoje, né? Olha onde a gente chegou hoje. Chegamos aqui no seu Instagram. Então, assim, isso é uma mudança de cultura que não acontece do startup do dia para a noite, né? Isso é uma cultura que manda investimento, por exemplo, em você levar informações para o Google, porque hoje as pessoas buscam informação no Google, né? Hoje, você não tem informação. Se você está lá em São Paulo, eu quero estou com dor no pescoço, quero usar essa técnica da face. Onde você procura? No Google. Aí você vai lá no Google, não tem informação nenhuma. Os fisioterapeutas, os terapeutas não têm essa visão de trabalhar no Google, de criar blogs, né? Então, para isso, eu criei uma comunidade da face. Então, na comunidade da face, eu coloco as pessoas que vão se habilitando na técnica, estão lá. Tem os profissionais habilitados, e aí vai chegando as alunas, eu vou colocando, e vamos criando tipo uma comunidade. Então lá, elas postam blog, postam os resultados dela, e isso fica no Google. Porque o comercial hoje está no Google, então não adianta nada a pessoa falar, me passa o Instagram. Cara, na hora de você fazer uma busca no Instagram, você não acha nada, você não acha um cara que te trata a coluna aqui em São Paulo. Entendeu? Então, não, eu tô Tem uma comunidade aqui te seguindo, comentando. Já são teus alunos? Sim, sim, tem bastante alunas aqui. Eu acho que, lá, mudou minha vida, Renan mudou minha vida. É, mas o que é mais importante não é eu que mudo a vida delas, é isso que elas não entendem. Porque para mim, mudar a vida delas é muito pequeno. Imagina, doutor, elas curarem uma dor que a pessoa vive cronicamente com aquela dor há 5, 6, 10 anos. Sim. Então, assim, eu transformo a vida delas, mas com o objetivo dela transformar a vida também das outras pessoas. Eu acho que isso que é o mais válido, porque dinheiro sem propósito não vale nada, tanto para elas curarem as pessoas, doutor, e quanta enganação
teve nesse mercado, vamos falar, é choquinho, é coisinha, é massaginha, nada se fala de tratamento de célula. Então, coitada desse pessoal que trabalha com estética, que são enfiados em dívidas de equipamentos caríssimos aí, que não entregam resultados, doutor. Isso é interessante você falar isso, viu? Não só as pessoas enfiadas em dívida, eu conheço médicos, dermatologistas enfiados em dívidas de equipamentos caríssimos e não tratam a célula, cara, que é o básico. E o pior, a vida inteira pagando equipamento e você fica velho e quer ter aposentadoria. E como é que você não investe mais nada a não ser pagar a conta de equipamento, né? É isso aí, doutor. É isso. Então, assim, e as pessoas, assim, não têm informação. Acham que um creme vai passar a membrana e vai hidratar uma célula, doutor. Aonde está isso? Aonde que está isso? Na engenharia do tecido a gente não entende, doutor. Não entra na minha cabeça. Então, assim, gera indignação esse tipo de coisa que acontece, entendeu? É tratamento medicamentoso que não funciona. Então, hoje, o que que você tem? Suplementações, você tem hormônios, equilíbrio hormonal, porque o hormônio sim trata a célula. A pessoa com equilíbrio hormonal, ela está curada. Porque as células captam hormônio, a vibração dos hormônios, o pensamento, né? E o estímulo mecânico. Não tem outra forma de você tratar as células hoje. O Bruce Lipton, que é um médico lá dos Estados Unidos, ele falou, quase mataram ele, o cara hoje vive de mil seguranças. Mas ele falou, ele publicou um artigo na Nature, não foi reconhecido como prêmio Nobel, para mim ele teria que ser um prêmio Nobel da medicina, do moderno, e simplesmente o cara comprovou cientificamente que nenhum medicamento passa a membrana citoplasmática. Nenhum tipo de medicamento. A membrana é feita de proteínas, doutor. A única forma de você trabalhar nelas é você ou polimerizar ela ou tirar algum componente atômico. É átomos, nós estamos falando de átomos. A pessoa não pode olhar o corpo humano e falar: a sua pele está doente. A pele é feita de qual célula? Então, É assim, uma a coisa. desinformação no mundo globalizado é muito rápida. Ô, Renan, e a Lia quer saber como é que faz parte dessa tua comunidade. Acho que ela está interessada e como é que ela faz? Vai no link da bio, já entra. Meu curso é gratuito, professor. Por exemplo, tem um curso agora no sábado que é gratuito sobre regeneração de capilar. Então Mas eu é vou para lá e vou ensinar. leigos ou para profissionais de saúde? São para profissionais de saúde que trabalham com tricologia, que trabalham com capilar, que trabalham com cabelo, que trabalham com implante, por exemplo. Quem trabalha com transplante capilar, sabe por quê? Há um sucesso muito grande hoje no transplante, porque as pessoas não sabem o que o senhor sabe. Quais são as artérias que nutrem o couro cabeludo e qual o trajeto da artéria. Por exemplo, nós temos aqui carótida, sai carótida externa, e vem, ela tem o ramo anterior e posterior. O anterior, ela passa aqui na TM. Então, uma tensão na TM pode, por exemplo, gerar uma compressão e não chegar a uma nutrição no couro Dá uma cabeludo. isquemia, né? Falta de Dá circulação. uma isquemia, uma leve isquemia, nutrição, passa sangue, passa, mas não passa daquela forma que deve passar. Então, às vezes, uma disfunção de ATM, uma dobra no pescoço pode ser a causa, por exemplo, uma aderência, que é essas dobras que a gente tem no pescoço, isso já é uma aderência suficiente para gerar uma queda no cabelo. Gente, quem quiser saber mais com o Renan, clica aqui no meu nome, vai aparecer o perfil dele, Doutor Fácia, e você vai lá no direct, vai lá no perfil Vai dele, no deve ter. direct, eu converso com todo mundo, indico minhas alunas, quem quer fazer, quem é profissional da saúde se interessou, médicos que querem falar, nossa, Renan, hoje eu dou muita mentoria para cirurgião plástico. Eu dei uma mentoria para um cirurgião plástico esses dias, e ele seguiu a risca. Ele falou, Renan, eu levo igual o bíblio que você fala. E ele costurava as membranas da face, porque sabe as membranas que você fala, que eu estou falando para você que sustenta o sistema ali, circulatório ali? Ele tratava aquilo ali de qualquer forma, largava solto ou não. Depois que eu falei, porque aquilo é estrutura, o que ele fez? Ele estrutura cada camada. Ele falou que aumentou meia hora na abdominoplastia dele. Mas ele falou, Renan, mas meia hora, numa cirurgia está demorando meia hora, 8 horas, já é complicado para o médico perder meia hora ali só na sutura, né? Mas, Renan, o sucesso do pós-operatório é o negócio, é a chave do negócio. E eu fico pensando aqui, você me falando isso, eu como cirurgião vascular, passei muitos anos da minha vida retirando safena para fazer ponte de safena. Eu fico pensando se essas safenas, antes de serem retiradas, tivessem sido submetidas
um procedimento da face. Imagina a facilidade que ia se tirar essas veias, a qualidade que viria esse material para. Da parede das artérias, professor. A qualidade ali das paredes ali, como estaria? Devia ser, isso ainda vai ser passado. Eu tenho fé em Deus que isso vai ser passado para todo mundo. Renan, e celulite? Celulite e os buraquinhos da pele ali, os buraquinhos tão temidos das mulheres, naquela camada de gordura. Tem como melhorar mexendo na face também? Sim, professor. Aquilo ali, na verdade, são aderências também. Pequenas aderências. O que acontece? Começa a ter formar um insuflar de tecido adiposo. Ele começa a acumular tecido adiposo, glicolíquidos, mau funcionamento do sistema linfático, às vezes aderências às vezes uma aderência ali na região inguinal de uma calcinha. Olha o que eu estou falando. Uma aderência de uma calcinha pode gerar um lipedema, uma celulite. Por quê? Vai restringir o sistema linfático. Ali está passando ali, em cima de pessoas, está passando o quê? O tronco lombar direito e o tronco lombar esquerdo passando ali dentro do sistema, dentro ali. Se você tem uma aderência superficial, ela comprime e aí não permite que o sistema linfático faça a função dele, que é o quê? Drenar a fáscia hipodérmica. O sistema linfático ele foi feito para drenar a fáscia. Porque todos os líquidos, todo o edema, ele se forma dentro da fáscia. Então, o sistema linfático ele foi formado dentro da fáscia. E o mais interessante, doutor, sabe essas massagens que deslizam sobre drenagem? Olha que interessante que eu vou falar para o senhor. Elas não drenam a fáscia. Elas drenam apenas os ductos linfáticos. Você está falando da drenagem linfática manual? Manual. Elas drenam os ductos linfáticos. Sabe por quê? Porque matematicamente, né, a fáscia ela corresponde ao coeficiente de Poisson. Por incrível que pareça, doutor, eu dei uma aula há poucos dias, hoje, sobre isso. Isso aqui é um tubo elástico, por exemplo. Você tem um tubo elástico, certo? Quando você aplica um estiramento em um tubo elástico, ele tem uma deformação matemática, uma deformação prevista já, se ele é elástico. Chama coeficiente de Poisson. Dentro aqui está passando os capilares linfáticos, certo? Sim. Então, por exemplo, você tem os capilares linfáticos aqui. Então, quando você gera uma linha de tensionamento, a deformação acontece aqui. Antes da linha, fecha o tubo. O tubo que era assim, ficou assim, fechado aqui na linha. A linha está aqui, a linha está aqui, a mesma linha. Ó, né? Ele fecha o tubo aqui. E aqui ele aumenta o tubo. Ele cria um barrilzinho aqui. E esse barril, ele aumenta a pressão e força com que o sistema linfático tire, inclusive, células adiposas que estão aqui, glicolíquidos, principalmente, que estão na face, que vão formar triglicerídeos, porque o que forma gordura não é a gordura, o que forma gordura são o açúcar que a pessoa come. Então, os glicolíquidos, eles estão todos dentro da face. E se você deixa esses glicolíquidos aqui, primeiro, eles glicam, por causa da quantidade de açúcar, eles ficam mais espessos, gelatinoso, já não passa mais aqui. Então você precisa drenar sim, antes que isso aqui se torne a celulite dentro da sua perna. Entendeu? Então você pode tratar a celulite antes ou depois que fizer isso. Isso é uma esperança para muita gente, viu? E, Renan, dor no pescoço. Né? Eu vi você tem materiais no teu perfil, mas dor no pescoço é uma queixa muito comum. Dor no pescoço com irradiação para o braço, com formigamento, é impossibilitante, principalmente por hérnia de disco. O que é o tratamento da face? Como ele pode ajudar nessas dores cervicais? Nossa, para começar a tirar a dor imediatamente, né? E depois o mesmo tratamento da diástase. Você vai reposicionando os músculos e os músculos eles vão reposicionando os ossos. Então, assim, você tem que reposicionar de acordo com a anatomia de cada músculo. Então, você vai trabalhando ali. E a dor, doutor, é imediatamente. É uma sessão. Então, que a pessoa que vive com aquela dor, vai na fisioterapia, põe choquinho, faz massagem, melhora só na hora. Então, o que acontece? Faz atração e cura. Olha, e eu imagino um alívio que é uma pessoa que está com dor, né? E chega num local desse e sai alívio da dor imediata, viu? Nossa,
É assim, eu já tive dor no pescoço também. E já fui quiropraxista, lá, estralava, estralava. Depois que eu criei a técnica, doutor, que eu criei o balme, que eu consegui replicar a técnica. E aí veio uma aluna pra cá um dia, eu tava treinando, ela falou assim, ó, eu vou treinar você pra tratar dor no pescoço. Falou, você vai ficar 1 hora aqui, 2 horas aqui. Nunca mais, doutor Júlio, nunca mais eu tive uma dor. Meu pescoço se posiciona, movimenta, anda de cavalo, vai lá, faça tudo que tem que fazer, não sai do lugar. E na flacidez, aquele braço que você dá tchau que o bicho blá, 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 balança. Tem melhora com a tua técnica? Essa é a parte que foi criada, esse equipamento aqui. Esse aqui foi criado para isso, porque esse aqui tem uma frequência mais rápida, que ela fica fazendo a tração, doutor, que isso trabalha chama o colágeno, ele tem uma característica que chama elastic recoil, que é um elástico, é uma uma mola, né? Porque ele é uma tríplice hélice, é uma três molas juntas assim, formando um tubo, né? E esse tubo ele é ondulado. Com o passar dos anos, às vezes a pessoa engorda, emagrece, não bebe água direito, não penteia a face, porque face é igual cabelo. Imagina você não pentear seu cabelo durante 40 anos, né? Então a pessoa vai lá, não penteia a face, e aí vai perdendo essa ondulação e a pele vai ficando desidratada, vai ficando flácida, e aquele tecido ele pode ser recuperado sim, você trabalhando na mecânica dos tecidos. E precisa de manutenção, no caso, né? Você faz, mas, como você diz, você tem que pentear a sua fáscia de tempos em tempos. Você tem dois estágios. O primeiro estágio é você curar o que você tem. Você curar a sua dor, você curar a sua celulite, você curar o seu problema de queda de cabelo, você curar a sua lipedema, enfim, tratar a sua diástase. Primeiro, você tem que tratar o problema. Depois, você tem que descobrir a causa, reprogramar a memória corporal da pessoa. Então, não é que mantém uma manutenção no trabalho. Você faz, você curou, está curado. O problema é que ela tem um negócio que chama memória posicional. A memória, doutor, tanto a memória intelectual como a memória motora, ela não está no seu cérebro. Ela está na sua face. Tem artigo falando também, a memória está na face. Os traumas mecânicos, os traumas estão mecanicamente armazenados na sua face. Por isso, você pode. Então, por exemplo, então a pessoa precisa, então, reprogramar, às vezes, uma região de postural dela, para ela poder não desenvolver aquilo mais. Outra coisa que é importante a gente falar do tratamento de face, doutor, quando a gente fala de reprogramação de memória, tudo, você vê que o Alzheimer, a pessoa fica rígida. Já viu que ela fica Sim. rígida, a pessoa que tem Meu Alzheimer? pai tem Alzheimer. Por quê? Então a musculatura dela tá rígida porque a memória dela tá na face. Então você solta aquele tecido, tu vai soltando aquilo, a melhora é surpreendente em você soltar o tecido e dar uma condição de vida melhor, porque eles vão enrijecendo, né? Então, por exemplo, a memória está na sua face. Então, se você não trata a sua face, não penteia suas faces, mesmo a que está dentro do músculo, que é essa mais simples que o pessoal simplifica a face, se você não vai ter, vai chegar, você vai envelhecer velho, sem saúde. Então, não, o exercício, sim, é top demais para você fazer isso. Mas se além do exercício você conseguir fazer um exercício de qualidade, recrutando mais fibras, com a sua face mais fluídica, você vai ter uma vida ainda melhor do que só com exercício. Não, rapaz, estamos chegando no final da live e eu tenho certeza absoluta que quem assistiu ficou aqui encantado com a fluidez do teu conhecimento. A fluidez não é só da live ou da face, a fluidez dos teus pensamentos aí. Então, parabéns pelo teu nível, né, de conseguir passar todas as informações que para mim são muito novas. Que bom que existe profissional no Brasil, no mundo como você. E queria deixar para você encerrar, mandar uma mensagem para as pessoas e também falar um pouco do teu trabalho, onde você, o que é que você faz, onde você atende, onde te procurar, quem tiver interesse. Sim. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Você é mais simpático ainda assim do que só nas mensagens. Tive muito pouca oportunidade de conversar com você naquele dia, mas graças a Deus a gente está se encontrando aqui hoje. Sim, doutor, eu falei, cara, o Dayan, como cirurgião vascular, ele precisava me conhecer, ele precisava conhecer meu trabalho. E quando você abriu as portas, daí eu falei, cara, isso é coisa de Deus já. Então, assim, eu vejo, Dayan, que as pessoas
elas precisam se informar mais, além de Instagram, além disso. Eu acho que o mundo hoje, com a informação do jeito que a gente vive, globalizada, né? A desinformação é muito acelerada. Então, as pessoas, elas precisam, eu acho que o que eu mais deixo de mensagem para as pessoas é o que Salomão pedia para Deus, sabedoria, né? Se você tendo sabedoria, buscando a verdade e para você não cair na lábia de pessoas, você buscar não da lábia do grande marca, do marketing, da Big Pharma, né? Então, assim, enfim, cuidar que nossa live cai, né? Eu acho que as pessoas, acho que eu mais dedico às pessoas hoje, com uma mensagem que eu posso deixar, é se informe. Se informe, se nutra de informação real. E, e eu hoje, doutor, eu atendo assim gratuitamente, porque eu tenho uma central de atendimento gratuita aqui em Araraquara, interior de São Paulo. Eu tenho uma clínica que minhas alunas vêm treinar e elas atendem a população gratuitamente. Elas vêm gratuitamente treinar a técnica aqui e atende a população gratuitamente. Então fica em Araraquara. Eu tenho os cursos online, doutor, tem os cursos online que são gratuitos para quem quer fazer, para quem quer se especializar, para quem quer trabalhar com cabelo. Enfim, no meu Instagram, @Dr. Fácia, tem bastante informações sobre mim, sobre a minha empresa. No Google, se você digitar Renan Botega, você vai achar tanto cientificidade como também YouTube. A minha presença eu sou igual a Fácia nas redes Tá em sociais, todo é onipresente. Estou em todas as redes que você imaginar. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o Dr. Fácia. Renan, muito obrigado. Gente, clica no meu nome aí, embaixo vai aparecer o dele, Dr. Fácia, e segue lá. Eu já estou seguindo também. Renan, muito obrigado. Deus te abençoe, viu? Parabéns pelo seu trabalho, viu? Cara, eu que agradeço, doutor. Tá chegando aí e eu quero ver você pentear sua face depois que chegar meu negócio aí, Pois tá? eu quero saber como é que eu faço isso aí, Ô, viu? doutor, eu tinha mandado só pistolinha. Eu vou mandar um manual de fazendo cabelo, então, o senhor topa? Me topo na hora. Então, eu vou mandar um manual também de fazer no cabelo, porque faz na mão, não faz com a máquina, Tá faz com a ótimo. mão, sabe? Melhor ainda. É melhor ainda. Professor, muito Obrigado, obrigado Renan. por tudo. Fica com Deus. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, gente. Deixa salva que eu vou baixar a live. Sim, sim, certeza.